Agora acho que está. Muito bom dia. É bom estar com vocês novamente nesta manhã. Já estivemos aqui cedinho a interceder pela Andrea e pelo casal parente. E continuamos nesta manhã, pelo menos manhã que dedicamos a Deus, para predispor o nosso coração a ouvir a sua palavra. E a pergunta que eu vos tenho para lançar aqui hoje é a seguinte: será possível nós vivermos um Evangelho que não corresponde exatamente ao Evangelho de Cristo? Será possível nós vivermos um Evangelho que não corresponde exatamente ao Evangelho de Cristo? Então podem abrir, não sei se já abriram, em Filipenses 2, o texto que nós vimos a nossa irmã Wanda a ler. E em Filipenses 2, eu encurtei um pouco o texto, que é muito conhecido, aquele hino que é muito conhecido, que Paulo transcreve, o hino da Igreja Primitiva, que Paulo transcreve aqui na sua carta sobre Cristo. Eu encurtei a sua leitura para nos focarmos exatamente nos versículos 3 a 8. Então eu vou ler novamente. Filipenses 2, 3 a 8. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até à morte e morte de cruz. Podemos orar mais uma vez? Senhor, queremos-te agradecer pela tua palavra, queremos-te agradecer pela revelação do teu Espírito Santo, queremos-te agradecer pela tua presença aqui hoje. Obrigado pela oportunidade que temos de escutar a tua palavra, pensarmos sobre ela. Espírito Santo, faz agora a tua obra para que ela possa descer até aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. A nossa sociedade tem um estilo próprio de fazer as coisas, e é curioso que nós iniciámos o século XXI com péssimas notícias. Eu nasci em 77 e nasci numa época com muitas esperanças. Passei por aquele período ainda quente. Eu não passei pelo período quente, obviamente, do 25 de Abril, onde eu estava vivo, mas ainda passei por aquele período onde Portugal fez uma espécie de ajustamento, não é? E onde depois entramos na União Europeia, uma grande esperança tomou conta dos portugueses, até um grande orgulho. Depois passei pela queda do Muro de Berlim em 89, talvez o primeiro grande momento histórico do qual eu me recordo ter passado. E eu acho que isto acontece um bocadinho com todas as gerações. Nós estamos sempre à espera que a humanidade está ou entrou num caminho fantástico, espetacular, e vai chegar a coisas grandiosas. E entramos no século XXI e veio desilusão total. Vivemos tempos que não passava pela cabeça no final do século passado. A crise do islamismo radical, a crise económica na União Europeia, a crise agora dos refugiados também na Europa. Não passava pela nossa cabeça estas situações, estarmos a passar por estas situações. E não passava pela nossa cabeça porque a nossa sociedade, seja em que altura for, as sociedades em geral, a cultura em geral, tem a tendência para ter um método próprio de fazer as coisas e confia de tal modo nesse método
que espera que, portanto, e como está sempre a concretizá-lo, já vou dizer qual é, e espera que, portanto, as coisas possam vir a melhorar nesse sentido. E esse método é a força. Esse método é o poder. Pela força, pelo poder, pela imposição de certas políticas, de certas ideologias, nós vamos conseguir chegar lá. Este é o método da nossa sociedade, seja ela em que cultura estiver. Nós podemos ter a força pelo dinheiro e confiamos muito na força do dinheiro. Que se nós tivermos dinheiro suficiente, então nós vamos conseguir chegar lá e vamos conseguir realizar as coisas. E o dinheiro tem, de facto, muita força. Mas, se calhar, não tem a força toda que lhe atribuímos. Ou então confiamos na força das tradições, da estrutura, da cultura. Pensar que se repetirmos os mesmos padrões e se impusermos isso às pessoas sem capacidade crítica, sem nenhuma análise, então as coisas vão correr pelo melhor. É assim que as sociedades se protegem, em termos culturais, não é? Tentando manter o que era, o que estava antigamente. Às vezes até sem analisar o que está a ser feito. E confiamos que assim, impondo isso pela força, as coisas vão chegar lá. Ou então algumas pessoas confiam na força oposta à tradição, que é a força da anarquia, a força da destruição. Há muitas pessoas que confiam na força da destruição. Algumas pessoas aqui dentro desta igreja viveram a sua adolescência em situações onde a força que mais imperava era a força da destruição, a força do caos. A ideia de que se eu impuser a minha vontade pela destruição do que está vigente, então eu vou conseguir chegar lá. Enfim, o método da nossa sociedade é o método da força. Também temos a força da chantagem. Chantagem emocional, chantagem psicológica. Que às vezes, de vez em quando, nós caímos nisso nas relações familiares, nas relações com os nossos próximos. A força de chantagear o outro através de alguns acordes. Eu dou isto e tu dás-me aquilo. Se não me deres isto, eu então não te vou dar aquilo. Também agimos assim. A nossa sociedade aprende a agir assim. Enfim, este é o método da nossa sociedade. Qual é o método de Deus? O método de Deus é este que aqui está. Está no início do capítulo, no início desta carta. Como vocês sabem, portanto, isto é aqui um hino, como eu vos disse há pouco. O hino vai do versículo 6 até ao versículo 11. Isto era um hino antigo que Paulo transcreve aqui na sua carta. E no início deste hino, Paulo diz uma coisa que é extraordinária. Um judeu ele diz que Jesus Cristo, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. E antes a si mesmo se esvazia, assumindo a forma de servo. Deus esvazia-se. A minha mente não consegue abarcar todas as consequências do que aqui está implicado. E eu pressuponho que a mente dos que aqui estão presentes também não consigam fazer. Deus esvazia-se. Nós temos o Deus Todo-Poderoso a recusar exercer o seu poder. A recusar seguir o caminho da força que Ele pode muito bem fazer. E Ele recusa-se. E o caminho que Ele segue é antes outro. O de esvaziar-se, tornar-se homem, tornar-se servo, e depois no versículo 8, humilhando-se, obedecendo, como ainda vocês viram no versículo 8, e morrendo. Este é o caminho que Deus escolhe fazer. Como é que nós conseguimos compreender isto? Como é que nós conseguimos compreender isto? Eu acho que há muitas coisas difíceis de compreender na fé cristã, e acho que esta é talvez as mais difíceis. O caminho que Deus escolhe é o caminho da fraqueza, é o caminho da vulnerabilidade. O Deus Todo-Poderoso faz-se fraco em Cristo para que o homem fraco possa ser forte em Cristo. E isto é de facto extraordinário. Difícil de entender. Há um autor que me tem acompanhado talvez nos últimos
10 anos da minha vida, ao qual eu recorro sistematicamente. O autor que eu aconselho a sua leitura, Henri Nouwen, acho que é um autor holandês, se não estou a erro, ele já faleceu, mas ele viveu muitos anos no Canadá. Eu gostaria de ler duas passagens, uma agora, outra depois, de um livro muito curioso, que eu também aconselho a sua leitura. Chama-se o livro O Esvaziamento de Cristo. O Esvaziamento de Cristo. E ele diz o seguinte, aqui na página 30, ele diz o seguinte: o discípulo é aquele que segue Jesus no seu caminho do esvaziamento, entrando assim com ele na sua nova vida. O Evangelho, e agora reparem bem nesta frase, que eu acho muito, muito curiosa. O Evangelho inverte radicalmente os pressupostos da nossa sociedade, que está em movimento ascendente. É um desafio estranho e perturbador. É um desafio estranho e perturbador. Se nós encaramos o texto de Filipenses 2 sem que alguma estranheza não se aposse de nós, então é porque nós não compreendemos realmente o texto. Um Deus todo-poderoso que se esvazia, que de se tornar servo, que de se tornar como um método, não a força, não a imposição pelo poder, ele que tudo pode, mas pelo contrário, utilizar a servidão, o serviço ao outro, a humilhação que isso às vezes pode comportar, e por último a morte. Quem pode entrar na cabeça deste Deus? Mas nós, enquanto cristãos, somos chamados a seguir o Evangelho de Cristo. E esta é talvez a dificuldade entre aquilo que naturalmente a nossa cultura faz, entre aquilo que o nosso coração tende a fazer e entre o Evangelho de Cristo. Nós muitas vezes fazemos uma espécie de compromisso. Não é normal? E neste compromisso entre a tendência do nosso coração, entre aquilo que somos ensinados pela televisão, pelas conversas de café com os nossos amigos, pela prática diária da nossa vida, e aquilo que o Evangelho de Cristo diz, muitas vezes o que acontece é uma espécie de subtração, e o resultado é algo menos que o Evangelho de Cristo. O resultado é uma outra coisa, mas que não já o Evangelho de Cristo. Isto pode acontecer com todas as pessoas, em algum momento da sua vida, da mesma forma como há estações do ano, e há o inverno, há o verão, o outono e a primavera. Também nós, muitas vezes, no nosso percurso da fé cristã, temos de passar por estas estações. E estas estações também são cíclicas, porque reparem, o nosso hábito é aplicarmos um modelo da nossa sociedade, inclusive à nossa fé, e aplicarmos um gráfico, colocamos uma linha reta, pensamos numa progressão constante, não é? Da mesma forma como a nossa economia está estruturada, os países têm que crescer todos os anos, não é? Se não entram em deflação e por aí fora, o PIB depois não cresce. Então nós aplicamos esses mesmos modelos à nossa fé e pensamos que, portanto, se eu venho todos os dias à igreja, se eu leio a palavra, se eu oro, etc., então a minha fé também vai ser assim uma escada constante, como diz o autor Henri Nouwen, um movimento ascendente. Mas a realidade não é essa. A realidade, se calhar, é que a nossa fé deve ser mais comparada às estações do ano, não é? Em que umas vezes estamos mais na praia e outras estamos enfiados dentro de casa, com sobretudo, e com medo do tempo que faz lá fora. E neste movimento alternado, muitas vezes nós esquecemos o que é o Evangelho e começamos a viver um outro tipo, que não é exatamente o Evangelho de Cristo. Eu gostava de vos falar sobre 3 formas em que podemos estar a viver um Evangelho, mas que não seja o Evangelho de Cristo. Há muitas mais, mas eu gostava de referir pelo menos 3. E a primeira forma é o Evangelho da autoajuda. Houve uma vez aqui que eu já vos falei sobre isto. A diferença entre o Evangelho e os livros de autoajuda, e a filosofia da autoajuda, e eu gostava de vos recordar. Talvez seja o Evangelho, um dos Evangelhos mais presentes nas sociedades ocidentais de hoje.
Pelo menos estão muito presentes nas nossas livrarias. Estão muito presentes na comunicação que nós temos. Eu não tenho Facebook, mas que nós temos no Facebook. Aparece muitas frases relacionadas com este tipo de mentalidade do Evangelho, dos livros de autoajuda e da mentalidade de autoajuda. E há muita confusão relativamente a esta área. Onde às tantas já não estamos a falar propriamente do Evangelho de Cristo, mas estamos a falar mais de uma filosofia de autoajuda. Qual é a diferença? A diferença é visível neste versículo. Quando Cristo, depois de ter entrado em Jerusalém, tem um gesto, chocante, como aquele que vocês sabem, que foi lavar os pés aos discípulos, Jesus Cristo termina essa ação dizendo: vocês perceberam o que é que eu vos fiz? Vocês chamam-me mestre e senhor. E vocês dizem: bem, eu sou o vosso mestre e senhor. Mas se eu, sendo o vosso mestre e senhor, vos fiz isto, vos lavei os pés, então vocês devem lavar os pés uns aos outros. E naquele tempo, como vocês sabem, os discípulos não tocavam nos pés do seu mestre. O mestre era muito importante, mas os discípulos não chegavam ao ponto de fazer um ato humilhante como esse. Só as próprias pessoas é que lavavam os seus próprios pés, ou então as pessoas muito ricas tinham escravos, os escravos é que podiam fazer isso. E é o próprio Cristo que faz isto aos seus discípulos. Reparem como Cristo tenta ensinar aos seus discípulos o princípio que o levou a estar connosco. Foi o princípio da encarnação. Ele esvazia-se. Ele toma a condição de servo. Como é que isto diferencia o Evangelho de Cristo do Evangelho da autoajuda? Ou da filosofia da autoajuda? É que a autoajuda pressupõe que nós temos algo dentro de nós, que nós ainda não descobrimos, mas que seja nosso, seja meu, e que eu vou buscar de mim mesmo para encontrar a solução da minha vida. Cristo, o que Ele está a fazer aqui é algo completamente diferente. Ele está a dizer: vocês, o que vocês têm em vocês, têm dentro, não chega para chegar lá. Não chega para vocês modificarem a vossa vida. Vocês precisam de mim. Se Deus Todo-Poderoso, não tivesse tido a necessidade de se tornar servo, de se auto-esvaziar, Ele não teria feito. Se tivéssemos nós a capacidade de poder lidar com a nossa vida sem Ele, então Deus teria seguido esse caminho. Um Deus que se esvazia e que torna a condição de servo está a si de si próprio, está a dizer: a condição não está dentro, a condição está fora. A nós também nos é pedido para nos esvaziarmos, para nos enchermos de Cristo. Portanto, ao contrário da literatura de autoajuda, que tenta, no fundo, fazer com que nós possamos descobrir a potencialidade que está dentro de nós e que nós ainda não descobrimos ou não sabemos utilizar bem, ao contrário, o Evangelho de Cristo diz: não, vocês têm algo aí dentro de vocês, sim. E isso chama-se pecado. E para lidar com isso, vocês não têm nenhum recurso no interior. Vocês também têm que se esvaziar. Para quê? Para receber Cristo. Nós somos chamados a nos esvaziarmos para receber Cristo. E não procurarmos dentro de nós as soluções, as ferramentas para conseguirmos lidar com as situações. Reparem como é que na vida cristã isto acontece tantas vezes. Porque isto acontece mesmo. Nós de repente conseguimos perceber que estamos a levar a nossa fé pelas nossas próprias forças. E o que é que acontece nestes casos? Ficamos desiludidos, as coisas não funcionam, não conseguimos chegar lá. Isto acontece tantas vezes. O que é natural, faz parte do nosso coração. Faz parte do nosso coração. Da mesma forma como Cristo se esvaziou, nós temos que nos esvaziar para o receber. A solução é Cristo. Não é nada que nós possamos ter dentro de nós. O outro evangelho falsificado, que muitas vezes acabamos por viver em vez do Evangelho de Cristo, é um mais subtil. Todos eles também são subtis, mas um pouco mais subtil, que é o Evangelho do cumprimento dos nossos próprios desejos. O Evangelho do cumprimento dos nossos próprios desejos. E este talvez seja o Evangelho ainda mais difícil de compreender do que o outro.
mais difícil de nos libertarmos da dor. Quando Cristo se esvazia para encarnar, segundo o relato que nós temos no Getsemane, não é algo propriamente que Cristo possa fazer de ânimo leve. É algo que ele faz em sofrimento. No Getsemane, nós temos a descrição da oração que Cristo faz a Pai e diz-lhe: espero que eu não tenha que passar por isto. Mas faça-se a tua vontade, não se faça a minha. Faça-se a tua vontade, não se faça a minha. Sairmos do nosso lugar de conforto e passarmos a ter uma condição que nos leva à humilhação e à morte é algo que ninguém deseja para a sua vida. Eu às vezes esqueço-me de como é que os primeiros discípulos terminaram. E só um morreu de velho. Só um morreu de velho. Eu acho que há algo aqui na nossa mente, principalmente da cultura ocidental, nós cristãos ocidentais pensamos assim, sim, eles tiveram a passar por aquilo, mas foi porque eles viviam num outro contexto, numa outra cultura. Aquilo daquele tempo era difícil. E lá no tempo do Império Romano. Depois, hoje percebemos que afinal não é só no tempo do Império Romano. Aqui mesmo às nossas portas, no Médio Oriente, isso está a acontecer. Por acaso na nossa cultura isso não acontece. Mas eles morreram de uma morte não natural. No caso dos discípulos, o serem discípulos de Jesus levou-os a terem de enfrentar coisas que ninguém deseja para si. Então será que o Evangelho de Cristo, é a concretização dos nossos desejos? De facto, Cristo, ao esvaziar-se, ele está a cumprir duas coisas. Ele está a cumprir algo que não faz necessariamente de forma fácil, mas ao mesmo tempo ele, porque nos ama, ele decide fazê-lo. Então, de certa forma, Cristo deseja esvaziar-se, mas não é fácil. O problema é que os nossos desejos, muitas vezes, não estão em consonância com aquilo que Deus quer. E por isso é que somos infelizes, temos tantas desilusões, porque os nossos desejos não se conformam àquilo que Deus quer. Portanto, sim, o Evangelho de Cristo é também o Evangelho da concretização dos nossos próprios desejos, desde que os nossos próprios desejos sejam iguais, semelhantes aos desejos de Deus. Mas vocês sabem, eu sei, pelo menos, em relação a mim falo, que muitas vezes isso não acontece. Os nossos desejos não são semelhantes aos desejos de Deus. Se nós analisarmos um bocadinho as nossas aspirações, e às vezes até algumas conversas que nós temos, quais são os nossos propósitos de vida? Coisas perfeitamente normais. E atenção, eu não vou criticar. Não estou a criticar, não são coisas más. Mas às vezes a nossa vida fica completamente maniatada, fica completamente sufocada por esses mesmos desejos. O desejo de comprar uma casa com mais espaço, de ter uma sala maior para receber os amigos, são coisas boas, atenção. De ter um melhor carro para poder fazer a distância do trabalho de casa de forma mais rápida, dentro dos limites da lei, às vezes não. De ter, se calhar, uma conta bancária que pudesse fazer-me descansar em relação ao futuro. Quando chega ao momento do verão e vê-se todos os amigos e tal, a ir passar férias para aqui e para acolá, de ter uma casinha e tal para poder descansar. Reparem, nada disto é mau. Nada disto é mau. Mas o desejar íntimo do nosso coração, por vezes, se reduz apenas a isto. Está completamente maniatado por estas mesmas coisas. O autor Tim Keller tem uma tese interessante. Ele diz que quando vocês quiserem saber qual é o desejo secreto, aliás, quando vocês quiserem saber aquilo que realmente move a pessoa, perguntem com o que é que ela sonha acordada. O que é que ela sonha acordada? O que é que ela anseia? Quando não há assim mais nada para fazer, ou naqueles segundos antes de dormir, o que é que a pessoa anseia? O que é que a pessoa quer? E isso é o seu desejo mais íntimo. Que muitas vezes é um ídolo. Porque domina completamente a nossa vida. E às vezes os nossos desejos mais íntimos
são estas coisas que eu há pouco acabei de descrever e reduzem-se e resumem-se a elas. Esse não é o Evangelho de Cristo. Esse é o Evangelho da concretização dos nossos desejos. Muitas vezes nós até, inclusivamente, tentamos seguir, até nos convertemos na esperança de que Cristo seja a fórmula e a ferramenta para a concretização dos nossos desejos. Como disse, não é verdade. Não é verdade. Por último, temos ainda um outro evangelho deturpado, que está relacionado com o segundo e que mexe com uma área ainda mais sensível. Ainda mais sensível. Por vezes o evangelho que nós seguimos é o evangelho apólice de seguro. Apólice de seguro. Onde a nossa conversão ou o nosso caminho de discipulado em relação a Cristo, em direção a Cristo, ou com Cristo, é semelhante a um contrato de apólice de seguro que eu faço com uma seguradora. Uma forma de me precaver relativamente às maleitas deste mundo. Às maleitas do meu corpo físico, às maleitas das circunstâncias da minha vida. Antes ainda de falar um bocadinho sobre este, gostava então de recordar primeiro evangelho, não tão evangelho assim, um evangelho deturpado. Portanto, o segundo, para ver em relação ao evangelho em que nós concretizamos os nossos desejos. O primeiro, que nós falámos, foi o evangelho da autoajuda, em que eu procuro simplesmente uma ferramenta para encontrar dentro de mim a forma como eu consigo viver. Então vamos pensar neles todos, concretizando e funilando agora para este, que é o evangelho apólice seguro. O que é este evangelho apólice seguro? Simplesmente, eu estou à espera, porque sou cristão, não vou passar pelas dificuldades que o mundo caído representa. Eu acho que já vos contei isto aqui uma vez, mas volto a fazê-lo, até para vos recordar. Quando eu e a Vera estávamos na Guiné-Bissau, eu passei por uma experiência que me abriu os olhos. Foi quando a Vera estava quase às portas da morte, por causa de uma doença que ela apanhou. Eu já não sabia mais o que é que havia de fazer. E eu estava a orar e pedi a Deus, e eu obrigado Senhor, porque a gente vai sair daqui da Guiné de perfeita saúde. Mas a pessoa vai ouvindo, não é? Eu tinha ouvido notícias de outros missionários que tinham lá ficado. E de repente eu percebi-me, quando estava ali a orar, de joelhos, na cama, à beira da cama, com a Vera, eu percebi que não, isso não é garantido. Não é garantido que a gente saia. Deus é soberano, Ele sabe o que é que vai fazer. E ao contrário disto me ter desmotivado para a oração, isso motivou-me ainda mais. Porque percebi que o amor de Deus não depende das circunstâncias. Nem a minha resposta ao amor de Deus também deve depender dessas mesmas circunstâncias. Sabe, eu tenho uma frustração, enquanto pessoa que nasceu em 77 e que comecei a ir à igreja a partir dos 3 anos, levado pela minha avó. Eu estou frustrado porque a minha geração de cristãos parece que passou do 8 para o 80. E hoje em dia eu já não sei bem se nós fizemos uma coisa boa. Do que é que eu estou a falar? A minha geração de cristãos lutou muito, mas muito, para corrigir um problema que havia na compreensão do Evangelho da geração mais antiga, nomeadamente a geração da minha avó, que já faleceu. Qual era esse problema? O de estarem completamente focados na vida depois da morte. E é como se esta vida aqui não existisse. Havia uma obsessão. Uma obsessão. É como se o Evangelho não tivesse nada a dizer sobre esta vida. Nada. E que, portanto, mais valia, sei lá, vegetar à espera que Cristo viesse. E a minha geração de cristãos lutou para corrigir isso. Mas eu estou profundamente frustrado. Porquê que eu estou frustrado? Porque parece que a minha geração, estou a falar de geração de cristãos, de tanto lutou contra isso, que de repente esqueceu que há uma vida depois da morte. E deixou de viver o Evangelho colocando um elemento na equação que é fundamental, que é: existe uma vida depois da morte. Quando uma criança vai até à escola pela primeira vez,
e vê os seus pais abandonarem-na com estranhos, normalmente ela chora. Algumas, outras não. Também depende, às vezes, com que a personalidade como a pessoa nasce, etc. Mas muitas choram. É um sentimento estranho. Estiveram sempre com os pais e de repente vê-se a ser abandonado pelas pessoas que têm consciência, isso não lhe é dito, mas têm consciência que estas pessoas gostam de mim, estas pessoas cuidam de mim e de repente é abandonada. Assim com os estranhos. E a criança chora. O pai fica com o coração apertado, mas deixa lá. Que insensível. Que insensível. Na verdade isto acontece porque o pai sabe mais da história do que a criança. Ele sabe que aquele momento de abandono não é a história toda. Ele sabe. E portanto faz. Faz porque sabe que aquilo é importante para a criança. Se no Evangelho que nós vivemos nós não equacionamos a vida depois da morte, nós colocamos a vida depois da morte como elemento fundamental da nossa vivência da fé e estamos apenas à espera de que este Evangelho se aplique e que tenha relevância aqui nesta terra, então nós perdemos todo o significado do Evangelho. Todo. E é por isso que eu fico irritado com as pessoas da minha geração. Porque parece que exageraram na forma como deram relevância ao Evangelho aplicado agora. Sem a vida depois da morte, nada disto faz sentido. Reparem como todo o sofrimento se relativiza pelo tempo. E digo isto mesmo com toda a sinceridade. Aqueles que já passaram por dores sérias sabem que o tempo cura. Pode não curar tudo, mas o tempo cura. É verdade. Mais, quando as pessoas que passaram por problemas sérios, que passados X anos acabaram por ser solucionados, temos lá na memória, às vezes até temos alguma memória em formato de neurose, é verdade, isso pode acontecer, mas é uma memória. Uma pessoa passa por um problema durante 10 anos, entretanto resolve-se, e daí a 20 anos ou 30 a pessoa fala novamente daquilo, a pessoa, sim, pois é, sim, é verdade, há quanto tempo é que isso foi, parece numa outra vida, mas sim, eu passei por isso. O tempo é um fator fundamental. Agora imaginem que há de facto a vida depois da morte. Isso tem de entrar nas nossas contas quando aplicamos o Evangelho de Cristo à nossa vida aqui e agora. O Evangelho não é uma apólice de seguro. E não é uma apólice de seguro e agora acrescento para que haja uma compreensão ainda mais acutilante. Não é uma apólice de seguro para esta vida. Mas ele é uma apólice de seguro para a vida no seu conjunto. E foi essa a promessa de Cristo. Cristo prometeu que nos ia preparar lugar. Portanto, ele é de facto uma apólice de seguro para a vida no seu conjunto, na sua totalidade. E nós pervertemos o Evangelho quando o transformamos numa apólice de seguro para esta vida. E perdemos completamente o foco. Perdemos completamente o foco. Eu gostava então de terminar com a leitura de 2 textos que eu vos ia pedir para abrir. E o primeiro Mateus, capítulo 10. Versículos 38 e 39. Mateus, capítulo 10, versículos 38 e 39. Depois o outro já vou abrir. E diz o seguinte: quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la. Reparem como todos os outros 3 tipos de evangelho são corrigidos. Não é a autoajuda. A solução não está dentro de nós. O que nós temos de fazer é perder-nos para encontrarmos Cristo. Não, nós não temos que nos encontrar. Nós não temos que perceber qual é que é a nossa identidade, no sentido de que até parece que nós nascemos com uma identidade gravada dentro de nós. E cada um tem a sua identidade, tem a sua
Tem suas diferenças, com certeza. Mas como se as suas diferenças definissem quem a pessoa é. Não. Nós somos chamados a perdermos-nos, ou perder-nos, para encontrarmos Cristo. Quem acha a sua vida, perder lá. Quem todavia perde a vida por minha causa, achar lá. Não é o evangelho do cumprimento do nosso desejo, porque nós temos que tomar a cruz. O nosso exemplo é Cristo. O método que nós temos que aplicar não é a força. Não é pela força, não é pelo poder. É pela fraqueza. É pela nossa vulnerabilidade. Tal como Cristo se tornou vulnerável por nós. É esse o caminho que o Deus Todo-Poderoso escolheu como o caminho da felicidade. Que é extraordinário. Mas é esse o caminho que nós temos de seguir. É esse o caminho que temos diante de nós. É carregar a nossa cruz. E por último, não é o evangelho da pólice de seguro desta vida. Desta vida. Porque de facto, nós temos que carregar a cruz e temos que perder a nossa vida. E isso implica uma certa dose de dor e de sofrimento. Ninguém se perde sem dor e sofrimento, a não ser que seja inconsciente. Eu já me perdi uma vez na Serra da Rábida, achei aquilo tudo muito divertido, até que depois começou a anoitecer. Quer dizer que estava a ser inconsciente do momento em que percebi que estava perdido. Este é o Evangelho de Cristo. Estava que ainda abrisse aí em Gálatas. E agora sim, para finalizarmos. Gálatas 3. Não, desculpem, Gálatas 2, 19. Gálatas 2, 19 e 20. E diz o seguinte: Gálatas 2, 19 e 20. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. E Paulo diz esta afirmação que nós já ouvimos tantas vezes. Diz: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver, que agora tenho na carne, vive pela fé no Filho de Deus, que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Paulo responde à entrega de Cristo na cruz, dizendo: eu também me quero entregar a ti. É este o caminho do Evangelho, e não qualquer outro. Eu sei que fica bem terminar com a Bíblia, mas eu não vou preocupar terminando aqui com mais uma citação do Henry Nouwen, um autor que eu aconselho a vossa leitura. E ele diz o seguinte, aqui na página 34. Esta expressão de movimento descendente não é natural para nós, pois faz parte da essência da nossa condição decaída e pecadora. Que em cada fibra do nosso ser esteja infundido o espírito de rivalidade e concorrência. Muitas vezes damos connosco, mesmo contra os nossos melhores desejos e juízos, na familiar via do movimento ascendente. Mal pensamos que somos humildes, começamos logo a interrogar-nos se seremos mais humildes do que os outros. Podemos fechar os nossos olhos e pedir a graça de Deus sobre este caminho que temos diante de nós. E enquanto falam com Deus, em resposta a isto que acabaram de ouvir, pois eu gostaria que vocês pudessem ver a oração que vai ser aqui projetada e se identificarem com ela, que possam repeti-la no vosso coração. Obrigado.